Olá a todas, todos e todos, bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Despatologizantes, o podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. E hoje nós estamos no nosso episódio 34, 34º já, né? E vamos retomar uma discussão que a gente tem feito em vários podcasts e lives, que é a questão da patologização dos modos de viver, dos modos de levar a vida, dos sofrimentos que a vida nos coloca, dos mal-estares da vida, das perdas e ganhos, dos lutos que a gente sofre, das tristezas, e de como isso tem sido, muitas vezes, capturado por um discurso extremamente biologizante, medicalizante, individualizante, né? A ponto da gente viver hoje uma epidemia de diagnósticos. E isso leva, obviamente, a uma pletora de diagnósticos e de demandas, e muitas vezes uma impossibilidade de distinguir quem realmente tem um problema, porque há as pessoas com problemas no campo da saúde mental. A gente, muitas vezes, tem dificuldade para identificar e até acolher e cuidar das pessoas que realmente precisam, né? E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar conversando com o Daniel Martins de Barros, né? O Daniel é psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências e bacharel em Filosofia pela USP. Conseguiu fazer as duas coisas, né, Daniel? Muito legal. E atua muito no campo da divulgação médica. Hoje, o Daniel, nesses últimos tempos, tem sido quase que um popstar nas entrevistas, né? E é muito bom, acho fantástico que você esteja fazendo isso. O Daniel tem vários livros escritos e divulgados, ele trabalha com a divulgação científica. Foi indicado ao Prêmio Jabuti, em 2014, com o livro Viagem por Dentro do Cérebro. E tem vários outros livros, o seu livro mais recente é intitulado Sofrimento Não é Doença, que traz questões bastante importantes para nós. E esse nosso podcast, o 34, tem exatamente esse título, Sofrimento Não é Doença. Daniel, em meu nome, em nome do Despatologiza, agradeço a sua generosidade e disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Aí conta para nós como é que é essa história de a gente pode sofrer e não estar doente. Aparecida, obrigado eu pelo convite, um prazer estar aqui conversando com você, conversando com o seu público. Obrigado pela introdução e pelas palavras. E eu tenho realmente falado bastante sobre psiquiatria e falado sobre o que é transtorno mental, o que não é transtorno mental. Eu acho que o que me traz para essa ideia de que a gente pode falar disso e que devemos falar sobre o sofrimento e sobre o sofrimento ser doença e não ser doença, a diferença das coisas, vem de uma percepção de que sempre que a gente divulga transtornos mentais, pessoas que tinham aquele problema e não sabiam, elas são muito beneficiadas. Né? Às vezes tem pessoas sofrendo a vida inteira com problemas que teriam solução, que teriam tratamento, porque elas estão doentes, mas não tinham ideia daquilo. E aí a gente divulga e a gente fala, a pessoa entende, reconhece, se trata e maravilha, faz terapia, ou vai para o médico, ou trata com um médico de família, enfim, mas ela resolve o problema. Isso é muito importante. Só que ela acontece... é acolhida e cuidada, né? Que o mais importante é o cuidado. É o cuidado, né? O cuidado. Essa a gente vai ver que é a tônica do livro. Só que tem uma coisa interessante, que quando a gente fala sobre transtornos mentais, um efeito colateral disso é, eventualmente, pessoas que não estão doentes, que elas não têm um diagnóstico, elas acabam achando que têm. Porque muitas vezes
as coisas se confundem, é parecido, é um sofrimento, a pessoa está atravessando realmente uma fase difícil, uma fase sofrida, e aquilo parece, de alguma forma, um transtorno mental, ela fica muito ligada naquilo, prestando muita atenção, valorizando muito aquilo que ela está sentindo, e aí começa a achar que são sintomas, e começa a achar que tem um transtorno mental, quando na verdade ela não tem. E o problema aí é que a pessoa vai procurar a solução no lugar errado, né? Enfim, ela pode ser medicada e não vai adiantar, porque o problema dela não é uma doença. Então a gente vive entre esses dois, nessa situação que é um dilema, né, Aparecida? Porque assim, então, o que a gente faz? Então não vamos mais falar de doença mental, vamos ficar quietinho para que pessoas não se diagnostiquem por engano, então não vamos mais falar, vamos voltar a fingir que o problema não existe. Não, isso é péssimo. Porque, como eu falei, tem muita gente doente que não sabe, isso precisa ser divulgado, como higiene das mãos precisa ser divulgado, como dengue precisa ser divulgado, né? Então, a minha ideia é que a gente não tem que deixar de falar, a gente tem que falar melhor, talvez falar até mais, né? E melhorar justamente a capacidade de discriminação das pessoas, levantando essa ideia de que, olha, existe doença, existe sofrimento, na maioria das vezes a doença traz sofrimento, e na maioria das vezes o sofrimento não é doença. Sim, simples assim, né? Mas é fundamental essa discussão. Mas é fundamental essa discussão, até para que as pessoas... a gente vive numa época, né, em que você vai, por exemplo, num velório, né, e sempre tem alguém que tem uma pílula para dar para a viúva, né, para ela não sofrer e não passar o luto, quando o luto é algo que precisa ser sentido, vivido, sofrido, até para poder ser superado, né? Mas quer dizer, o sofrimento incomoda, né? Pois é, o luto... E ele precisa ser silenciado, né? Ele precisa ser silenciado para não incomodar quem está do lado, né? Então, você dá um silêncio no sofrimento, e acho que é esse muito o que muito acontece, né? É um processo não só de patologização, mas de medicamentalização muito grande da vida, né? E eu vou te dizer uma coisa, Aparecida, é compreensível, tá? Então, aqui a gente também precisa entender que sofrimento é um grito, sofrimento é um alerta, sofrimento é uma dor que traz uma sensação ruim, que é aversivo, que a gente quer realmente que passe, a gente quer silenciar e a gente quer resolver aquele sofrimento. E não tem nada de errado em princípio com isso, porque é assim que a humanidade avança, né? A gente não precisa ficar aguentando dor de dente se tem um anti-inflamatório, não é? Então, essa tendência, esse impulso que a gente tem de tentar resolver o sofrimento, em princípio, ele por si só não me parece ser o problema, né? Por causa dele que a gente tem antibióticos e analgésicos e GPS, calculadora, enfim, ele é um motivo, né? Ele é um mote por trás de muito avanço. O problema, e eu acho que o luto traz, é um bom exemplo para isso, eu acho que ele é um gancho aqui que ajuda a gente a refletir sobre o que eu quero dizer, porque o luto, em princípio, o luto não é uma doença, certo? Alguém pode ficar deprimido por causa de um luto, pode adoecer de fato, e, enfim, é uma coisa muito grave, mas o luto, o processo de luto por si só, não é patológico, não é uma doença. Muito bem, embora alguns sintomas, né, o jeito como a pessoa fica, sobretudo no início, seja em tudo semelhante a um quadro depressivo. Né? Então a pessoa fica triste, a pessoa chora, a pessoa se desanima, a pessoa fica pessimista, assim, um monte de coisa parecida com a depressão, só que ele tem uma forma... E que a gente estranharia se não tivesse essa reação. Perfeito. Alguma coisa estava errada na relação, né? Quer dizer, se tem um alívio e não um luto, ok, tudo bem, mas tem que ter alguma reação, né? Exato, é isso mesmo. Então, perfeito, em princípio não é patológico. E ele é um sofrimento que, de fato, a gente precisa passar por ele. Tem um outro livro que eu escrevi que chama O Lado Bom do Lado Ruim, que fala das vantagens das emoções negativas, né? A utilidade das emoções negativas. E no capítulo sobre tristeza, eu chamo o luto de um amargo remédio.
Por quê? É amargo, é dolorido, é você, enfim, finalmente assumir, admitir que acabou. Que o que era não vai mais ser, que acabou daquele jeito, não vai existir mais. É aquela sensação de que você assume que morreu, ou que acabou, ou que perdeu, seja o que for. Então é amargo isso, mas é remédio. Porque se realmente morreu, se acabou, se não tem mais volta, seja lá o que for que se perdeu de Sim, fato, se você não deglute essa pílula amarga, você vai passar o resto da vida carregando um fantasma. Isso vai acabar, né, a vida toda te assombrando, te maltratando. Então a gente precisa passar por essa dor para se reacomodar. Hoje a gente nem fala tanto em superar o luto, né, mas em se reacomodar com essa nova realidade dessa perda. é Se mesmo de você. reinvenção, né? Reinvenção. É reinventar a vida. Exatamente. E se você foge e não aceita passar por essa tristeza, você não consegue deglutir essa pílula, seja por negação, seja por medicação, seja por religião, seja por terapia mal feita, seja pelo que for, Sim, você não deglute essa pílula amarga e não passa por esse sofrimento, você pode corre o risco de ter um fantasma te assombrando o resto da vida, né? Então eu acho que ele ilustra bem, é um processo que ilustra bem essa necessidade que a gente tem de entender, né, o que é o sofrimento, qual é o seu papel, e também entender que eventualmente ele pode sair do controle e merecer um tratamento mais sim, específico. Sempre vai precisar de cuidado, como você já colocou é, na saída, né, que está na, na capa do livro, né? O é, sofrimento não é doença, o subtítulo é nem todas as dores precisam de remédio, mas todas precisam de cuidado. Sempre sim. merece cuidado, mas nem sempre o cuidado é um cuidado médico. Aliás, o ato médico, a ação médica bem feita, ela é um ato de cuidado. Né? Perfeito, Mais do que tratar, a gente cuida, né? Quando é bem feito. Mas você estava exatamente. falando, e eu lembrei bastante, teve um tempo atrás em que eu fiz uma pesquisa no Estudo da Criança, da USP ainda, quando eu era assistente lá, sobre dores recorrentes. Né? E eram, né, 95% no processo de somatização, né, as famosas dores de crescimento, né, e, e dor das pernas, dor de cabeça, né, e que eu levei duas, né, foi onde eu que a gente sempre brinca muito na pediatria, né, que dor de crescimento é aquela coisa que a gente não sabe o que é, né, mas só sabe que não tem nada a ver com crescimento, porque não é a época em que a criança menos cresce. Né? Isso eu repeti inúmeras vezes, até um dia em que eu estava trabalhando com uma menininha que tinha dor, né? E ela falou assim, mas crescer dói muito. Aí caíram assim, todas as fichas, né? E aqueles médicos antigos de quem a gente caçou, né? Eles sabiam exatamente do que estava falando. Dói crescer, dói muito, né? Porque esse processo de muita perda, né? É onde tem os sims e os nãos, né? A gente vai ganhando e perdendo, né? E isso precisa ser. Aí crescer dói muito, né? Sobretudo nessa transição, né, da infância É, para a adolescência, Aparecida, que perde-se a ilusão, né? Perde-se a ingenuidade. Eu brinco que exatamente. o adolescente é mal-humorado porque cai a ficha do que é essa realidade, né? Ele fala, oh, putz, grila, é isso? Então, Me enganaram, me enganaram. e aí né, dá para entender ficar um pouco mal-humorada por uma certa fase, né? Mas esse trabalho aí que eu fiz, que foi muito interessante, que era o que as crianças falavam, era muito. Ensinava muito, né? Porque quebrava todos os padrões rígidos que a gente adquire na formação. Né? Mas eu falei com o Crescer Dói, porque esse sempre me impactou muito, mas quando você estava falando, era que essa mesma menina, ela continuou, né? E aí, conversando, era assim, mas o que é que dói? Por que é que dói? Por que, que hoje você está com dor? E aí foi, não, ontem eu engoli muito sapo. E aí ela completou assim, eu preciso aprender a não engolir sapo.
ou então a fazer a digestão do sapo. É isto. É isto. É um Falou belo tudo crescimento. sobre o que é a somatização. Né? É isso. São sapos que a vida coloca para a gente. E a gente vai ter que aprender, né, a viver. Eu no começo do livro, né, para diferenciar sofrimento e doença, eu faço busco algumas definições, tento definir, né, junto com o leitor, a cada capítulo, o que é sofrimento e o que é doença, por que um não é outro. E uma das coisas que eu concluí que levam ao sofrimento é justamente a percepção de que as coisas não são como a gente queria que fosse. Né? A gente queria que fosse de um Sim. jeito, a gente idealiza, a gente é muito criativo, a gente tem uma capacidade mental muito grande, então a gente consegue imaginar uma situação ideal. E a situação real nunca é igual ao que nós idealizamos. Então, dependendo do tanto que a gente acredita na idealização e da distância entre a idealização e a realidade, isso também causa sofrimento. Sim, é um Né? E choque. para coisas simples até, a gente pensa assim, mas a idealização de uma viagem, então não, às vezes até assim, começa a doer meu dente, o dente dói porque eu sofro porque ele está doendo, né? E isso Sim. por si só já me causa sofrimento, mas eu sofro porque eu sei o que é um dente não doer também. Então eu espero que minha boca esteja Sim. sempre naquele estado de não dor, e ela não está, e aí isso por si só também me leva a sofrimento. Sim. Né? E o fato de você se saber impedido ou incapaz já é uma causa de sofrimento. Exato. Mesmo que você não precisasse fazer, né? Tem muito você fala, e lendo o seu livro, eu lembrei muito daquele exemplo que o Canguilhem conta da governanta que trabalhava há anos, há muitos anos com uma família, e normal. Aí ela acompanha eles numa viagem. Só um segundo, só um segundinho, desculpa, Aparecida. Oi? Então, mas eu estava falando da situação que o Canguilhem discute no livro dele, Normal e Patológico, daquela governanta que trabalhou décadas com uma família, era absolutamente normal, saudável, e aí ela viaja com a família para um local na montanha, e lá descobre que tem uma doença que ela se sente muito mal em grandes altitudes. Né? E aí a discussão é assim, mas ela não precisa subir na montanha. Ela volta e está ótima, tudo bem. Mas a discussão não é que ela não precisa, é que ela sabe que não pode subir. Isso é uma incapacidade dela e pode sim gerar um sofrimento e que precisa ser acolhido e cuidado, né? Porque você, quer dizer, se deparar com não posso é diferente de não preciso, né? Sim, sim. E o que acontece é que o Canguilhem, ele traz essa ideia muito interessante de que as coisas não são patológicas por si só, né? Mas elas reduzem a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de adaptação, a relação do homem com o seu ambiente, né? Do ser humano com o seu ambiente. E isso que é a doença. Tem mudanças e alterações, anomalias no nosso organismo que são vantajosas, e aí então a gente não vai chamar isso de doença, né? É quando aquilo nos prejudica. E essa discussão que ele faz é muito alicerce, né, para essas discussões sobre a patologização, sobre o sofrimento, sobre como lidar, né, e como cuidar. Né? E eu lembrei muito do texto dele lendo o seu livro, esse último, Sofrimento Não é Doença. Ele é uma grande inspiração mesmo, né? E ele, a partir dessa ideia que ele traz, né, de que a doença é aquela alteração que nos prejudica e diminui a nossa flexibilidade, eu ilustro um pouco essa ideia com um exemplo da hemoglobina, né, da anemia. Sim. Porque parece algo tão objetivo, né, é super objetivo. Eu colho o sangue, eu doso a hemoglobina, se ela está baixa, eu tenho anemia, se ela não está baixa, eu não tenho anemia. Tudo muito lindo, tudo ótimo, até a hora que o jogador, né, do futebol na Libertadores vai jogar lá em La Paz e fica sem ar. Por quê? Lá, como tem pouco oxigênio, a hemoglobina dele, que aqui em São Paulo, aqui no Brasil tá ok, lá é insuficiente, né? Então lá ele seria doente, mesmo aqui sendo saudável, um pouco nessa linha. Então essa relação
desadaptativa, também a gente pode usar, inclusive, para pensar nos transtornos Sim. mentais, né? E sem contar que esse normal e objetivo dos exames quantificáveis, né? É um normal estatístico populacional, né? Eu posso estar dentro da faixa de normalidade para mim não ser normal, né? A minha variabilidade, com certeza, não é uma hemoglobina variando de 11,5 a 14. Eu não posso variar tanto, né? Então, se o meu normal é 13 e eu estou com 12,5, eu estou com anemia, né? Porque essa é uma variação populacional e e mesmo isso é pouco, hoje é mais discutido na formação médica, né? Mas precisa ser muito discutido, que é sempre essa impossibilidade dessa pretensão de um acesso privilegiado à doença. Você tem acesso às expressões, né? O sofrimento é uma expressão de uma doença, ou não, mas enfim. Ou não. Ou não. Nem todo sofrimento é doença, né? Mas tem, é interessante. Tem doença, tem o sofrimento que vem da doença. Tem o sofrimento que vem da doença, e o sofrimento contínuo e intenso pode ele mesmo levar a gente a adoecer. Então, são coisas diferentes que andam muito próximas e por isso a gente confunde, né? E a gente confunde também porque... E o sofrimento até no sistema imunológico. Sim, verdade. O sofrimento mental prolongado, a gente sabe que interfere com o sistema imunológico. A maior parte das doenças autoimunes tem um componente psicossomático absurdo, né? Elas são processos, né? Sem dúvida. E a gente, quando a gente olha, né, para esses componentes, para essa coisa da adaptação, da desadaptação, a gente começa, como eu dizia, a entender melhor, inclusive, os transtornos mentais, né? Porque não basta ter características, não basta estar se sentindo assim, estar se sentindo assado, né? Eu até cito no livro uma história muito interessante de duas pesquisadoras que fizeram um artigo crítico, um artigo até irônico, que elas mostravam como seria possível diagnosticar toda a turma do Ursinho Pooh, cada um com um diagnóstico diferente, né? Então, o Pooh seria meio melancólico, o Tigrão teria TDAH, o outro seria, enfim, transtorno de personalidade, teria lá diagnóstico para todo mundo. E elas mostram como não basta ter essas características, não é? Sim. Porque senão a gente poderia diagnosticar até a turma do Ursinho Pooh. E foi um artigo que não foi muito bem compreendido, e uma parte aí das pessoas repercutiu achando que, olha, só é possível diagnosticar, né? Eles têm um transtorno mental. Qual é o Ursinho Pooh que a criança prefere? Qual você gosta mais? Pronto, fez o diagnóstico. E aí eu até falei na época, né? E me entrevistaram sobre isso, e eu falei que não, o que está sendo dito aqui é que não basta ter as características precisam ser numa quantidade, num período, numa intensidade tal que causa prejuízo para a pessoa, que ela fica aquém de quem ela pode ser, ela perde oportunidades, ela não se relaciona direito, ela não floresce na vida. E esse prejuízo é que a gente vai usar para fazer um diagnóstico, para pensar em um problema mental. Sim, é mais ou menos como em muitas áreas. Por exemplo, se você pensar em termos de implantação de prótese em artrose, né? O critério para indicar quando operar, né? Os bons ortopedistas dizem não é a radiologia, não é o raio-x, não é a ressonância, é o quanto você está aguentando a dor. Você diz qual é o momento de operar. É quando você não aguenta, é quando a tua vida não está sendo vida. Aí está indicado, independente do raio-x, né? Exato. O raio-x me diz que tem artrose, mas ele não me dá indicação da cirurgia, né? Essa abordagem global, por inteiro da pessoa, é que vai te indicar quais os caminhos seguir nessa busca de cuidado, né? E é muito legal você falar isso, porque o Canguilhem diz também no livro dele assim, o exame não pode revelar
uma doença que o médico não conheça, né? Quer dizer, Sim, o exame por si só não é o diagnóstico, né? O diagnóstico sim, é muito mais do que isso, é a pessoa dizendo, eu não estou normal, né? E aí a gente vai investigar. é, Então é uma discussão bem interessante e que eu acho que ajuda a gente, Aparecida, nessa missão eu entendo o, o DNA, né, e o centro da missão de despatologizar, mas eu insisto que é a missão de diferenciar. Tá certo sim, despatologizar, porque você não quer ficar chamando de doença coisas que não são, mas também ajuda a gente a diagnosticar aquilo que é e que a gente estava achando que era vida normal. Né? sim. Porque que eu lembro? Né? Eu lembro do Gilberto Freire, o grande sociólogo, Casa Grande Senzala. Ele tem um livro que eu cito que é lindo, assim, chama Sociologia da Medicina, um pioneiro dessa área da Aham. sociologia da medicina. E ele conta lá pelas tantas de uma tribo africana que estava sendo estudada por um colega antropólogo dele, que eles fizeram exames de autópsia e viram que ela na tribo tinha a mesma quantidade, mesma prevalência de úlcera péptica, né, de úlcera no estômago, do que em Londres. Era a mesma taxa de úlcera. Só que lá na tribo africana ninguém se queixava de úlcera. Não era, eles Sim. não tinham vocabulário para isso, eles não tinham a ideia de que aquilo fosse uma doença. Então, faz a gente pensar, né? Bom, então eles viviam melhor, era melhor não ter essa doença, mas não era melhor então saber que tem que tratar. Então é isso, né? Esse tipo de É um raciocínio dilema. ajuda a gente a tentar fazer essa diferenciação, né? Eu acho que uma coisa importante que você colocou, mas vamos enfatizar, é que a gente criticar a patologização da vida, o uso abusivo de drogas psicoativas, a medicamentalização, não significa criticar a medicina, criticar os Perfeito. diagnósticos, não, né? A avaliação bem feita, a avaliação é fundamental, o cuidado, existem os diagnósticos, existem cuidados a serem feitos. A questão é que nesse processo em que, por exemplo, o Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos diz que 46% dos estadunidenses preenchem critérios para um diagnóstico de transtorno mental, ok, né? É meio a meio. Aí deixou de ser problema, né? É Complicado. bastante, né? E Mas nessa intensidade, o que você estava dizendo, a gente, quer dizer, não há, seja numa clínica privada, mas principalmente se a gente pensar em termos de política de saúde. Não tem política de saúde, política pública, que dê conta dessa quantidade. E aí, é, é, é duplamente cruel, porque pessoas que estão passando por um sofrimento, que precisam ser acolhidas, cuidar, acabam recebendo um rótulo de um transtorno que não existe, de uma doença que não tem, e até ficando muitas vezes dependente de substâncias psicoativas, e quem realmente tem um problema, nessa quantidade de 46%, a gente não consegue perceber. Então, é é cruel com interessante. esses também que não são percebidos e Pois é, acolhidos, né? pois é. Eu fiz inspirado pelas minhas pesquisas no livro, teve um spin-off, assim, eu fiz um derivado dela, de um capítulo que eu publiquei na revista Galileu, que eu sou colunista também, sobre o autismo. Eu trato sobre o autismo no livro, e é um tema Sim, extremamente delicado, eu trato ali com muito respeito e muita delicadeza, porque, de fato, com a maior conscientização do problema na sociedade, certamente muitas pessoas que não seriam acolhidas, que não seriam tratadas, passam a ser tratadas, mas, por outro lado, não assim, não passa despercebido para ninguém, isso até, inclusive já tem dados científicos mostrando isso, como a gente ampliou demais os critérios diagnósticos, colocando muita gente para dentro sim. do transtorno do espectro do autismo, com algumas consequências que a gente não pensa. E uma delas eu cito ali no artigo, que é sobre, só para ilustrar, né? Isso é só uma ilustração. A fila do mercado. Né? Sim, Existem pacientes com autismo que, de fato, têm uma hipersensibilidade ao barulho, à luz, e que eles sofrem muito por causa do transtorno deles, por ficarem numa fila de um mercado cheio. Então, é ótimo que eles tenham uma fila preferencial. Só que isso é 30%
dos pacientes com autismo. Sim. 70% dos pacientes com autismo não têm essa Isso. hipersensibilidade. E aí lota a fila preferencial e a pessoa que realmente está sofrendo ali, Sim. ela perde a vantagem que ela precisaria ter, né? Porque a Não é fila nem está... a vantagem, né? É o direito, a a equidade, equidade, o direito, exato, né? É o a direito mesmo, garantia, né? perde a garantia que ela teria, ou não perde, mas fica diluído por uma fila que está grande Sim. demais, né? Então, Assim como você tem uma quantidade muito maior, não só você, só 30% tem essa sensibilidade muito maior, mas você tem um número muito maior de diagnósticos equivocados. sim, Porque sim. os critérios, né, eu sempre digo que, tanto para o autismo como para o TDAH, para todos, né? Os critérios são tão frouxos e imprecisos, né, e que é muito difícil a gente não se enquadrar em todos eles. Né? Agora, É, eles são frouxos e imprecisos e mal redigidos, principalmente no caso do TDAH, mais ainda, né? Mas também agora avançando para o autismo, não é porque são incompetentes, é exatamente porque quando ele é frouxo, impreciso e mal redigido, você captura muito mais gente nesse autodiagnóstico, nessa busca por um diagnóstico, né? Você cria essa demanda, né? mas eu ainda acho que o principal problema, embora os critérios são sempre questionáveis, até por isso eles estão sempre Sim, evoluindo, mas é mais ou menos como no caso do Ursinho Pooh, né? Assim, o maior problema, os critérios já não são grandes coisas, sim, e ainda a gente faz uma aplicação meio leviana, meio, né, de qualquer jeito, e porque se você quiser, você pode diagnosticar qualquer pessoa com qualquer coisa, inclusive não mental, né? sim. É, então, na aplicação rigorosa, é interessante, na conclusão do livro eu cito um estudo que foi feito em todos os continentes, com mais de 100 mil pessoas, de entrevistas presenciais com critérios diagnósticos para identificar quem tinha transtorno mental, nos 5 continentes. E de 100 mil pessoas avaliadas, um pouco mais de 100 mil pessoas avaliadas, eles encontraram perto de 13% de diagnóstico psiquiátrico formal. Então você vê, não é assim, Sim, metade das pessoas estão sim, doentes. Né? Quando você faz a coisa rigorosa, quando você faz a coisa bem feita, você discrimina mesmo, né? Quem é doente e quem não é. Mas sabe que o que é mais triste dessa pesquisa, Aparecida, é que de todos os que estavam doentes, né? Eram 13%, mas de sim, todos os que estavam doentes, metade das pessoas não sabia que preenchia sim, critérios para um transtorno mental. Da metade que sabia, mais ou menos metade, um terço, não procurou nem tratamento. E dos que procuraram o tratamento, mais ou menos metade só que conseguiu o tratamento eficaz. sim. Vamos fazendo a conta de Porque todo a mundo que fila estava estava lotada. doente. A fila estava lotada de quem não tinha, de quem Mas olha não. só, de todo Né? mundo que estava doente, perto de 10% no final das contas estava fazendo o tratamento adequado. Então, por isso que eu falo, existe excesso, existe falta, né? E a gente tem que aprender a transitar entre esses dois É. universos. Mas acho que essa falta, inclusive, ela decorre também desse excesso. Né? Porque quando você fala em 46%, desculpa, não tem como pensar. Pois Né? é, pois é. Agora, acho O que tem outro. uma questão também que você falou, o critério quando é bem aplicado. Né? O que a gente sente hoje na formação, tanto na psiquiatria, a hegemônica, né? Ainda hegemônica, tá? Já estamos chegando lá. E também na psicologia, é que o psicodiagnóstico foi descartado. A psicopatologia, não, desculpa, a psicopatologia não é tão valorizada na formação e é muito mais uma formação baseada em DSM, por exemplo. Né? Essa é uma crítica que o Mário Eduardo, aqui da Unicamp, da psiquiatria, faz. Né? Uhum, Ele é uhum. e que é verdade, né? O ensino de psicopatologia ele foi deslocado, né? Ele foi rebaixado, né? Sim, E sim. estuda-se Saiu da pouco a moda. psicopatologia. Né? Tanto na psiquiatria, quer dizer, no campo psi, de modo geral, a psicopatologia deixa de ser uma formação forte, aprendizado, que é o campo onde realmente o profissional vai atuar, né? Se ele não tem Exato. essa base da psicopatologia, ele fica à deriva
de modismos, né? Sim, exato, muito mais sujeito, né? Porque você não está ali. Isso que às vezes a gente não entende, né? O, o- Existem expressões, como você falou, expressões do sofrimento, e aqui pensando não no sofrimento normal, mas no sofrimento patológico, né? Existem expressões de sofrimento patológico que elas vão mudar de nome, elas vão mudar de enquadre, elas estão sujeitas a mudanças da sociedade, a compreensões das pessoas, enfim, a gente tem exemplos que a gente pode discutir. Agora, independente do nome, às vezes, que você vai dar, independente do critério que você vai preencher, independente do manual que você vai seguir, se você está lá presente com aquela pessoa, entendendo, ouvindo, escutando, dividindo aquele momento empaticamente, você vai conseguir entender se aquele sofrimento, independente do nome que você vai batizar aquilo, se ele é patológico ou não. Né? Se aquilo traz uma consequência de uma monta e de uma persistência, enfim, que precisa de uma intervenção a mais, ou de uma intervenção a menos, ou de intervenção nenhuma, ou de só orientação, mas isso é como você falou, né, Aparecida, requer tempo, presença, Disponibilidade, disponibilidade, base competência. teórica, exato, exatamente. É muito mais rápido, né? Você dar Exato, exato. um diagnóstico assim tão... que muitas vezes é dado rápido demais, né? Exato. Rápido. E aí a gente tem essa Ainda que situação. tem uma coisa que me ocorre aqui, né, na nossa conversa. O grosso, eu acho que o grosso, não só da psiquiatria, né? Na medicina como um todo, na pediatria Sim. mais ainda, né? O geralzão do diagnóstico, você realmente faz rápido. É o pediatra que bate o olho e fala, essa criança tá com cara de pneumonia, né? E aí vai ver, e vai investigar, e vai gastar tempo, né? Então, assim, mas a gente não está lidando só com o grosso, né? A gente está lidando com todo mundo, e aí você não pode achar que então fazer essa coisa rápida serve para todo mundo. E tem o a esclarecer, né? Que é o mais comum, a esclarecer. A esclarecer. Que na verdade, é o mais comum. A esclarecer. E que a gente... Não, mas é que a gente sempre... Uma coisa que eu sempre discutia com os residentes, né? Quer dizer, no pronto-socorro, você não faz um diagnóstico de infecção urinária de cara. Você faz um diagnóstico de febre a esclarecer. Né? Quer dizer, não é virose, é febre a esclarecer, que eu vou investigar para ver o que é. Mas o diagnóstico, nunca vi um diagnóstico de febre a esclarecer, né? Já vi um diagnóstico fechado, porque parece que você colocar a esclarecer, que na verdade é a grande maioria, você começa com a esclarecer, né? Seria como que uma prova do seu fracasso profissional. Eu não sei diagnosticar. Então, eu digo que é virose. Não, meu bem, era uma febre a esclarecer. E que você ainda não sabe a causa, né? Eu acho que passa muito nessa formação muito mais tecnificada, né? E com essa falta da... que é uma coisa que vem também tendo todo um embate grande nas faculdades de medicina e tem mudado muito, né? De uma formação mais humanizada mesmo, né? Quer dizer, inclusive porque quando você tem essa discussão, você muda a relação médico-paciente, que não é mais uma relação com algo inerte, um paciente, um objeto, né? É uma relação entre sujeitos e que um transforma o outro, né? É aí que vai se construindo, inclusive, o diagnóstico, né? De novo, só um segundinho, Aparecida. Tá. E aí, Daniel, a gente precisou fazer uma pausa? Não tem problema. Não, mas é que você falando disso, eu lembrei de uma coisa bem importante quando a gente está fazendo a transição do sofrimento para a doença, que é um fenômeno para além da medicina, é um fenômeno humano, e que eu acho que se reflete um pouco nessa coisa do fugir do diagnóstico a esclarecer, que é os primeiros movimentos do ser humano em direção ao diagnóstico é a criação do que, na cultura popular, são os modelos explanatórios de doença. Então, a pessoa, as comunidades, né, as culturas, enfim, os grupamentos, vão
reconhecendo modos de sofrer mais ou menos característicos, que evoluem mais ou menos do mesmo jeito, que ocorrem mais ou menos na mesma situação, e vão criando modelos explanatórios, teorias, Sim, hipóteses, porque é friagem, ou é saudade, né? Enfim, e vão sim, se criando modelos explanatórios que, por si só, já são reconfortantes. Porque a partir sim, daqueles modelos, as pessoas sentem que tem uma explicação, tem um entendimento, faz uma conexão entre o que ela está vivendo e o que ela está sentindo, faz um prognóstico. Então, o ser humano tem essa necessidade de sim, dar nome, sobrenome, compreensão, né? A gente não gosta da incerteza e da angústia. sim. E aí, esse movimento que leva, né, o sofrimento para um diagnóstico é o mesmo fenômeno que faz a gente fugir do diagnóstico a esclarecer, eu acho. Pois é. O que é uma coisa meio complicada, né? Mas veja, a gente não está negando em momento algum que existem pessoas, sim, com um grau de sofrimento tão intenso e tão prolongado que o cuidado tem que ser diferente. Né? Aí não deixa de ser um sofrimento, né? E realmente ele se transforma em uma doença, não Exato. só no campo mental, mas que pode repercutir no campo físico, Com né? certeza. No emocional e no físico. Né? Então, apesar de que, vamos dizer, mesmo aquela que não chegou a esse ponto, sempre tem uma repercussão no campo físico, mas aí é um risco de deterioração muito grande da vida, né? Exato, E até de exato. colocar a vida em risco. Né? Vamos, né? Aí a gente está falando de um outro, vamos dizer assim, um outro espaço-tempo, né? Não é como se a imensa maioria das pessoas que recebem o diagnóstico de uma doença pelo sofrimento, de depressão, enfim, não é a imensa maioria. A imensa maioria Uhum. precisa de um cuidado, né? E Exato, exato. de poder conversar, inclusive, né? Nada como a conversa. O campo psi é que ensina isso, né? Que falar ajuda. E eu até coloco, eu gosto muito da etimologia, né, da origem das palavras, Uhum, e tem uma relação muito interessante que eu estabeleci estudando para o livro, que é assim, o sofrimento vem de sofere, que é ser uhum, colocado debaixo de uma carga, ter que carregar um peso, ser meio que esmagado ali por uma carga. E terapia, que a gente liga imediatamente à psicoterapia, psicanálise, essas coisas, terapia comportamental, na uhum, verdade, vem de terapeia, que é ajudar. sim, Ajudar alguém, é carregar o peso da pessoa junto. Então, a terapia, de alguma forma, é você ajudar a pessoa a sofrer menos, porque você está carregando a carga, está ajudando ela a carregar sim. aquele peso. E aí disso a gente Essa pode. é a rede de apoio, né? A rede de apoio, e a Essa gente é a pode rede de apoio. começar desde família imediata, família estendida, Sim, práticas de cura, psicoterapia, psicólogos, médicos, cirurgião, enfim, é, né, tudo. a cada um segundo as suas necessidades, né? É, Mas tudo, de alguma forma, a gente pode entender como uma forma de terapia, né? De sim. ajudar a carregar a carga de quem está sofrendo. É muito legal isso, né? Muito bom você ter trazido essa questão. Porque É é uma isso, né? das. Quando a gente fala que qualquer, é sempre o cuidar, né? É você estar Cuidado. junto, né? E Uma das essa epígrafes. rede é fundamental, né? E alguns trabalhos também têm mostrado muito que para o profissional do campo psi, e mais fortemente ainda para o psiquiatra, ele trabalhar em equipe constitui a rede de apoio para ele e ele tem um trabalho, ele consegue ser menos biologizante, menos medicalizante e mais cuidador. Isso É tem porque vários trabalhos, porque não é fácil, né? A gente não consegue atuar sozinho. e todo mundo que atua sozinho demais tende a reduzir a experiência humana à sua teoria, né? Sim, Então você tem a tendência de reduzir a biologia, mas você também tem tendência de reduzir a pobreza, ou a sociologia, sim, ou a psicologia, como se alguma coisa desse conta dessa multiplicidade que é o ser humano, sim, sozinha. E nada vai dar conta sozinho, né? é, Daí a necessidade desse trabalho tão
pandisciplinar que é o cuidado, né? Uma das epígrafes do livro é da Cicely Saunders, né, uma das pioneiras dos cuidados paliativos, e ela tem uma frase linda que eu uso para abrir o livro, que é: o sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. Sim. Né? Eu gosto mais ainda da frase em inglês, que ela fala when nobody cares, quando ninguém tá nem aí, sabe? Ninguém nem cuida, liga, mas né? ninguém se importa, ninguém liga. Ninguém liga para você. Se tem alguém ligando, se tem alguém cuidando, se tem alguém se importando, dividindo com você essa carga, não é que não vai ter sofrimento, mas ele não é necessariamente insuportável. Sim. Tem gente ajudando a carregar, né? Esse fardo, essa pedra, né? Daniel, estou adorando a nossa conversa, né? O que mais você poderia trazer para a gente estar conversando aqui? Eu acho que vale a pena a gente pensar nesse sentido, né, de que a gente precisa cuidar para diagnosticar, né? Então, assim, e cuidar, eu gosto de enfatizar que a origem da palavra cuidar é prestar atenção, justamente. Cuidar vem de cogitar, de pensa naquilo, presta atenção naquilo. Então, a gente sempre pensa em cuidado como alguma forma de intervenção. Eu vou cuidar, eu vou fazer alguma coisa para Depois aliviar do aquele diagnóstico, né? sofrimento. O Depois do diagnóstico. diagnóstico, Não, eu vou cuidar depois, vou cuidar depois, desse diagnóstico. isso, Vou depois, cuidar do exato, diagnóstico. Eu preciso do diagnóstico para cuidar. para cuidar, exato. Eu preciso do diagnóstico de uma criança para ensinar, né? Como se o processo pedagógico dependesse de um diagnóstico médico ou psicológico, né? O processo pedagógico é com as condições e a capacidade dessa criança de aprender. É um processo dela, né? E é uma avaliação pedagógica. Não é o laudo do pediatra, ou do psiquiatra, ou do psicólogo, que vai dizer como é que essa criança aprende e como é que a professora vai ensinar, né? Então, acho que é essa submissão, essa é quase que uma submissão, né? Essa necessidade de um diagnóstico coloca travas muito grandes para a gente, né? Nessa empatia e disponibilidade, né? Eu gostei do que você falou, né, de que a gente inverte, a gente acha que tem que diagnosticar para cuidar, e é justamente o contrário, né? O cuidar é prestar atenção. Uma vez que você presta atenção, cogita, cuida, né? Cogitar e pensa, aí as coisas emergem, né? Até Então, pode diagnosticar, né? até pode diagnosticar. E tem um estudo muito interessante da OMS. A OMS divulgou um número que é impressionante por dois motivos. De que existe 1 bilhão de pessoas no mundo que lidam com transtornos mentais. É muito impressionante, né? 1 bilhão de pessoas lidando de alguma forma com transtornos mentais, que estão sofrendo de alguma forma com mais transtornos do que mentais. 10%, né? É mais do que 10%, um em que é uma cada coisa de 8, né? Um oitavo, assim, né? Agora, por outro lado, embora seja um número assustador e que mostra o quanto a gente precisa realmente aprender a intervir e prevenir, prevenção primária, secundária e terciária, ele também revela que nós temos 7 bilhões de pessoas que não têm transtorno mental. Sim. Né? E todas sofrem. Todas as 8 bilhões sofrem, né? E 1 bilhão adoece. Então, enfim, é muita gente doente, a gente precisa de muito trabalho, mas a gente precisa de mais cuidado ainda. E o cuidado, né? Parecida, esse é o spoiler final mesmo do livro, assim, é a importância que eu ressalto, que eu resgato e que eu insisto, que não é um discurso só meu, isso é uma coisa que já está consensual, que é das conexões humanas, que é dos vínculos, né? O fator humano de maior impacto na saúde mental, no bem-estar, na longevidade, na saúde física, é a qualidade dos seus vínculos. Então, numa epidemia de solidão que a gente vive, né, é importante trazer esse resgate da importância dos vínculos para que as pessoas realmente invistam nisso e priorizem, saibam que isso é importante, né? Sim, e acho que é só também destacando que deste 1 bilhão não é uma doença inata, não nasceu com ele, né? Tem uma relação com essa questão dos vínculos, de como eu me relaciono, de como eu me cuido,
de como eu cuido de mim, de como eu cuido do outro. Porque quando eu estou cuidando de alguém, eu estou cuidando de mim também, né? É um processo de uma troca aí de cuidados e de energia muito grande. E tem a questão concreta de condições de vida, que a gente não pode ignorar, né? Sem dúvida. Tem sofrimentos decorrentes de uma sociedade extremamente desigual, né? Então, uma sociedade desigual, racista, homofóbica, misógina, né? Então, tem isso também. E isso, quer dizer, você faz o diagnóstico de uma doença, que é um outro nível de sofrimento, e precisa de um cuidado diferente, mas você não pode descontextualizar. Não é algo dele, né? Está se manifestando na pessoa, mas que tem todas essas conexões com o meu contexto, com a sociedade em que eu vivo, o ambiente, quer dizer, o meu espaço-tempo, né, para a gente. Sem dúvida, sem Ou dúvida. como diria o Paulo Freire, nós somos seres datados e situados, né? Tem um tempo e um espaço, né? É isso, é datado e situado. Né? A gente hoje fala que o CPF ele influencia, mas o CEP também influencia, né? Então tem mais depressão na periferia do que no centro da cidade, enfim, e daí por diante, né? Sim. E acho que é uma questão importante para a gente não perder, né? Claro. Até para a nossa formação e para o nosso cuidado da gente, né? Sem Porque dúvida. também tem uma questão importante que é quem cuida de quem está cuidando. Né? Muitas vezes a gente esquece que também precisa se cuidar, e que precisa de cuidado. Né? A gente não é onipotente, não é imune, né? A gente precisa ser cuidado também. Como pessoas e como profissionais, né? Até para poder cuidar. Né? Exatamente. Adorei nossa conversa, Daniel. Acho que a gente vai ter que continuar ano que vem. Vem livros novos por aí, a gente sempre vai ter gancho para conversar. Mas meu nome, em nome do Despatologista, quero agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade e o seu trabalho incrível, que está tendo uma repercussão mais do que merecida. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Espero que a gente continue aí nesse trabalho árduo, mas compensador. Valeu, obrigado. E seguimos, né? Seguimos despatologizando e cuidando das pessoas, né? De todos os que estão sofrendo, seja por que motivo for, e seja em que intensidade for, né? E cuidando de nós também. Obrigada a todos, obrigada, Daniel. Obrigado um abraço, Aparecida.